Olá, amigos! Vamos chegando aí! Fala comigo aí. Como é que você tá, hein, meu amigo? Tá chegando para essa live. A live entre amigos. A live é sua. Olha a Dai chegando aí. Deus abençoe, filha. Tônio Pinho, Deus abençoe tua vida, meu querido. Olha quem é aí, Ateliê Bar. Seja bem-vindo, a live é sua. Deus abençoe a tua vida nesse dia abençoado com as mais copiosas bênçãos do Senhor. Amém, pastor? Um beijo no coração de todos vocês. Como é bom vocês chegando aqui, a nossa diaconisa Sandra. Vamos aí, ó, 10 horas em ponto, esperando que você entre. É 1 hora de live, aonde você vai ouvir uma palavra muito, muito especial. Hoje, pastor Reginaldo Torquato, pastor presbiteriano, foi pastor da igreja presbiteriana da Vila da Penha durante muitos anos, meu amigo, uma pessoa muito, muito, muito querida, faz parte da nossa vida diária. E daqui a pouquinho, pastor Reginaldo chegando aqui na área, pastor Reginaldo Torquato, como eu disse, foi pastor ali na presbiteriana da Vila da Penha, ali perto do Largo do Bicão, durante 17 anos ele pastoreou a presbiteriana da Vila da Penha. E daqui a pouquinho está chegando aí para participar da nossa live. Pastor Reginaldo é um líder que inspira, que motiva outros líderes. Ele criou um instituto, Ragnus, que tem como propósito capacitar líderes para esta geração. E o pastor Reginaldo hoje, mais uma vez, semana passada foi o único que está sendo repetido, porque semana passada nós iniciamos aqui a live com o pastor Reginaldo Torquato, e irmãos, foi tão boa, mas tão preciosa a nossa live, que conheço ele há mais de 20 anos, olha o Antônio dizendo aí, que é uma bênção, né, Antônio? Brian, olha o Roger. Fala do pastor Reginaldo Torquato aí, Roger. Fica até difícil, né? Arrumar adjetivos para classificar a humildade, a pessoa que é o pastor Reginaldo Torquato. Então vai entrando aí, vai dando o seu ok, vai dando a sua curtida aí. Vai chegando para essa live abençoada. Pastor Cidinho. Olha o pastor Cidinho, olha a minha prima Osana, que eu amo de coração, essa minha prima querida, prima Osana, beijo no coração. Pastor Reginaldo acabou de entrar aqui na live, ainda bem que, acho que ele não viu, Dalvinha, Joelma, Júlio, seja bem-vindo, filho. Olha o pastor Zósimo, meu queridão, nosso querido pastor lá na Rocinha, tem aí a difícil tarefa, mas prazerosa tarefa de ser pastor, de abençoar aquele povo na maior comunidade da América Latina, que é a Rocinha. Pastor é fera, grande homem de Deus, excelente professor, é isso mesmo. Miriam, um beijo no coração. Valdineide, Cláudio Medeiros, nosso obreiro querido. Olha Dezinha, Deza, chega mais. Rose. Pastor Reginaldo é, de fato, Dilma, pastor Reginaldo é um professor. Passou muitos anos, não é nem coronavírus, nem gripe, nem rinite, não é nada disso não, tá? É porque a gente começa aqui em ponto, 10 horas em ponto, e a gente vem correndo, procurando água para beber, engata aqui. Falar sentado também não é muito confortável, não? Você pressiona aqui o diafragma, então não é muito bom.
Então fica tranquilo, eu estou lutando para não ser acometido, não ser infectado aí pelo coronavírus, principalmente para dar exemplo, né? Ninguém está livre, né? Pode acontecer, mas eu estou lutando, estou fazendo a minha parte para não dar bobeira aí pro coronavírus. Hoje, irmãos, eu encarei, meu Deus, a gente encarou hoje o Ceasa do Rio de Janeiro, fazendo compras para o nosso instituto, junto com a nossa diaconisa Luciana, junto com o obreiro Cláudio, lá da filial da Kelsons. Hoje a gente foi para uma missão que foi fazer compras para o instituto, para os nossos meninos, para as bocas que a gente tem que alimentar no nosso projeto social de acolhimento de moradores, pessoas em situação de rua, usuários de droga, pessoas necessitadas. E estava muito cheio, irmãos. A gente entrou naqueles mercados, aqueles grandes atacadistas lá do Ceasa, e tá cheio demais. E é difícil, né, você tomar ali, você tem que fazer o máximo possível para não encostar nas pessoas, para ter um pouquinho de distância, mas eu vou dizer para vocês que é quase que impossível, irmão, você não se esbarrar, não encostar, não ficar muito junto com as pessoas. Hoje, eu que venho procurando aí fazer o meu isolamento social, dar exemplo, tive que ir para o Ceasa do Rio de Janeiro. Tive que encarar, junto com a diaconisa Luciana, que é responsável pelas compras, com o obreiro Cláudio, lá da Kelsons, e mais os meninos que são voluntários, né, uma equipe aí de 6, 7 homens. A gente teve que ir juntos hoje lá para o Ceasa. Encarei a parte da manhã e tarde lá no Ceasa, e irmão, tá cheio demais, super cheio, pastor, lá em muitos outros casos, né, muitos lugares. Então é muito complicado falar em isolamento social, né? É muito complicado. Falei outro dia que o corona está gerando milagres. Os mercados estão sempre cheios. É verdade, Roger. O Ceasa hoje, meu Deus do céu. Porque confesso para vocês que a gente ficou em pânico. E a diaconisa Luciana também está... Disse, pastor, eu estava quase paranoica. E com muito cuidado para... não ir na rua, para não ter nenhum tipo de problema. E eu vou te falar, não, irmãos, que luta foi hoje a gente comprar uma comida para os meninos. Precisa de muitos braços, muita ajuda, né? Você imagina ter que comprar 2 baldes daquele grande de margarina, 30 quilos de margarina, você já imaginou? 30 quilos de margarina, 3 fardos de papel higiênico, caixas e mais caixas de suco, daquele pozinho para suco, tudo que você imaginar, irmão, é muito. A gente compra em quantidade, muita coisa, e é por isso que o objetivo da live não é essa, é óbvio, mas é sempre dizer que você que conhece o trabalho da Marca de Cristo, você precisa continuar sendo um fiel dizimista e ofertante, para que a gente possa continuar salvando, cuidando e abençoando vidas. Irmãos, toda hora chega alguém da rua, toda hora alguém bate a porta, toda hora alguém pede ajuda. Imagine nesse momento de isolamento, de quarentena, você tem aí dezenas de homens que a gente já cuida, igreja fechada, tudo muito difícil, e a gente ainda tem que estender as mãos, continuar estendendo as mãos para as vidas daqueles que estão lá fora. Então, continue ajudando aí, por favor, amém? Continue fazendo sua parte, ser dizimista, o seu ofertante. Tem pessoas que não são membros da Marca de Cristo e são dizimistas e ofertantes. Ajudam, apoiam, e a gente precisa da sua ajuda. Tem muitos exemplos, o pastor Sidival está aqui, é verdade, que é um exemplo vivo, né? Tudo, pastor, eu levei a campanha do quilo, continue levando, porque diz um ditado que de pouquinho em pouquinho, né, a gente chega lá, mas a maioria das coisas a gente tem que comprar, irmão, e é muito caro. Uma única compra que a gente faz, às vezes semanal, pra você ter ideia, se gasta R$5.000, R$4.000 numa compra, R$3.000 numa compra.
A gente não vai para comprar 200. Você vai para comprar para sua casa. Você vai no mercado, gasta 400, 300, 200, 500 reais, 800 reais, R$1.000. Imagina para cuidar de quase 70, 80 homens, que é o que a gente trabalha mensalmente, né, aproximadamente. Então é muitas vidas e a gente precisa da sua ajuda. Olha a Elane entrando aí. Parabéns, aniversariante do dia. Vamos cantar parabéns para ela? Parabéns para você nessa data querida. Muitos felicidade, muitos anos de vida. E cumpre anos. Cantar aqui em espanhol, tô ruim para cantar até em português. É assim que somos mais fortes. Elane Cristina é a nossa diaconisa aniversariante hoje. Beijo no coração, Lani, te amamos. Você é muito, muito importante, querida. Você é uma bênção em nossas vidas. Beijo no teu coração. Gente, a live é dos meus amigos. Quinta-feira que vem agora, nós temos Pastor Kenji Kekuchi. Pastor Kenji, só fera, irmão. Eu sou um privilegiado. Eu só tenho um amigo fera. Paz, prima Nazaré, beijo no coração. Opa, beijo no coração do pessoal que tá entrando aí, ó. Daqui a pouco falo com vocês. Tamires, Lília, beijo no coração, saudade do meu querido diácono Alberto e toda a sua família. Bem, vamos lá. Nós vamos, os peregrinos invadindo a live do pastor. Beijo, Lohane, ó, te amo, filha, beijo no teu coração. Marcos Vinícius. Gente, eu já ia chamar o pastor Reginaldo aqui para a gente ouvir aquela palavra, irmão. Hoje ele vai falar de proatividade em período de isolamento social. Como é que é? Ele é psicólogo, é pastor, é líder, né? Forma líderes, é presidente, fundador do Ragnus, que é um instituto maravilhoso de curso, de formação, é professor do Seminário Teológico Peniel, se não me falha a memória. Ele dá aula em dois seminários e vai falar conosco. Mas antes disso, tá vendo esse aviãozinho aqui, ó, aqui embaixo? Decola ele. Seja o evangelista das redes. Coloca aí o dedinho nesse aviãozinho, joga ele, vai marcando. Irmão, eu marco todo mundo. Tá na minha rede, irmão, eu marco. É coisa boa, eu marco. É para abençoar, eu marco. A palavra que o pastor Reginaldo vai ministrar aqui, irmão, terça-feira passada foi tão tremenda, que muita gente era para estar aqui e não estava. Então, uma palavra sobre proatividade. Pastor como psicólogo, como pastor líder, ele vai estar dando uma palavra muito, muito importante. Semana passada ele falou sobre uma grande teoria do triângulo ali, né, que é uma teoria de um psicólogo. A gente aprendeu demais aqui, né, que a gente tem que colocar Deus como a base, e foi muito bom. A palavra foi sobre ansiedade, e hoje ele vai falar sobre proatividade. Como é que é? Vai ser muito, muito, muito bom. Se eu fosse você, eu batia aqui, ó, nesse aviãozinho e convidava o máximo de gente, de amigos que você puder. Quinta-feira agora, pastor Kenji Kekuchi. Pastor Kenji, ele é um dos líderes que mais acrescentou para o Rio de Janeiro e para o Brasil, com uma visão, irmão. Você já ouviu falar da Marcha para Jesus? Pastor Kenji é o fundador, ele foi a ponte, ele trouxe lá dos Estados Unidos, já existia em outros países da Europa, e não existia no Brasil. Ele trouxe para o Brasil a Marcha para Jesus, que hoje reúne 1,5 milhão, 2 milhões de cristãos em São Paulo, milhares de pessoas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. E tudo começou com o pastor Kenji. Foi o primeiro pastor a desbravar ali aquela região da Barra da Tijuca. Ganhou muitas vidas para Jesus ali. Pessoas famosas, jogadores de futebol, artistas, pessoas conhecidas, influentes aí. A ex-esposa do Romário, que hoje é pastora, era a esposa do Kleber Lucas. Gente que ele alcançou para Jesus, abençoou. E ele vai estar aqui quinta-feira às 22 horas. Então, vamos lá. Pastor Reginaldo Torquato,
Aparece aí, meu amigo, a live é sua. Nome dessa live é proposital. Entre amigos. Entre amigos. É um trocadilho, né? Entre e entre. Então, entre, amigo. Entre, pastor Reginaldo. A live é sua, meu amigo. Fala aí, Hoje é dia de pastorzão. aula. Hoje é dia de aula. Quem gosta de aprender, quem gosta de conteúdo bom, vai arrebentar a boca do balão. E não vem sozinho, não, irmão. Convida no máximo de amigos que você tem, que você pode. Abençoa a vida desse pessoal que você conhece através da vida do pastor Reginaldo Torquato. Para quem não ouviu, né, pastor? A gente se conheceu no carnaval. Exatamente. Bloco na rua. Eu sempre pergunto aqui, antes de começar a palavra, como a gente se conheceu. Porque as pessoas têm curiosidade. Pô, pastor Reginaldo, pastor Léo são amigos. Pastor Kenji Kikuchi, que, como eu disse, é uma personalidade muito especial no mundo evangélico. Como é que ele conheceu o pastor Léo? O pastor Léo conhece tanta gente. Irmão, tem muita gente boa. Eu sou um privilegiado ter tanto amigo abençoado. Rapaz, eu não tenho como falar. Esse daí é nata, nata da nata. Então, pastor, a gente se conheceu, foi no carnaval, né? Pulando É carnaval. verdade. Carnaval. Mas foi pulando carnaval. A gente se desviou. A gente se desviou e foi pular carnaval no Largo do Bicão. Como é que foi? É verdade. Só que no nosso pular do carnaval, um monte de gente se converteu, né? Tá o pastor Reginaldo, pastor da Presbiteriana da Vila da Penha, no meio ali do Largo do Bicão, fazendo ali um impacto evangelístico com a igreja aberta à noite e à madrugada para abençoar a vida daquelas pessoas, dos foliões ali da região, do segundo maior, né, local de carnaval da Zona Norte, né? Só é menor que Madureira, né? Mas é muita gente, milhares de pessoas. E na porta da igreja o pastor teve a ideia, não, vamos fugir para o mato, para o retiro, não. Vamos ficar aqui, vamos abençoar a vida desse povo. E aí tá ele lá, daqui a pouco aparece um bloco tocando lá, uma bateria. Pum, bum, 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 bum. E a gente cantando umas marchinhas. E eu lembro de algumas. Pastor Jorge era o nosso puxador de samba, né? Nosso compositor, pastor Jorge Santos, cantando lá. Venha para Jesus que o diabo vai correr. Venha para Jesus que o diabo vai correr. E aquele monte de marchinha. Aí a gente cantando, louvando com a nossa bateria. Bandeirão, né, pastor? É, a Bandeirão bandeira chato. imensa. E a gente se conheceu e essa amizade está perdurando esses anos todos e só tende a aumentar cada vez mais até a eternidade. Pastor, não vou perder tempo não. Já perdemos aí quase 20 minutos. Vamos ouvir a palavra? Vamos lá? Qual é o assunto, Amém. meu pastor? Amém. Amém. Boa noite aí pro pessoal todo que está aí. Né? E semana passada, né, nós tivemos a oportunidade de compartilhar, né, sobre, estava aí até falando, né, a teoria das necessidades de Maslow, né, mas totalmente fundamentada na palavra, né? Aquele lance que eu falei, né, que foi uma coisa assim que me marcou muito profundamente, né, porque quando eu estava fazendo a faculdade, tinha algumas teorias que eu estudava, chegava em casa e não conseguia dormir. Aquelas teorias penetravam de uma tal forma. E aí eu ia para a Bíblia. Alinhava elas com a palavra, né? Aí eu ia para a Bíblia, Deus me dava a teoria todinha dentro da Bíblia, né? Então a gente viu isso semana passada, né? Como a teoria das necessidades de Maslow está dentro da Bíblia, né? Nós vimos um texto específico, na verdade, lá de Ismael, né, sendo expulso de casa com sua mãe, Agar, e iam morrer no deserto. E ali as coisas acontecem, né? Então,
a ênfase, né, da teoria, que são 5, né, as necessidades que é inerente ao ser humano, né, segundo Maslow, e a gente viu isso detalhadamente, né, mas aquela abordagem é uma abordagem psicológica, uma abordagem de laboratório, vamos assim dizer, né, para no laboratório, né, então fala da psique e fala de soma, né, corpo e alma, né, mas não fala de pneuma, né, porque aí foge da ciência, né? E aí a gente, mergulhando na Bíblia, a gente descobre que existe uma outra necessidade que é a principal, né? Que é a necessidade transcendental. E aí foi onde a gente vê Ismael, na hora de estar morrendo lá no deserto, Ismael, então, vai e pede, conversa com Deus, e o texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Ele muda toda a história. Né? Oh, glória! Completamente. E a gente... Tremenda. E hoje a gente vai ver, né, na terça-feira, antes da live, eu e o pastor Léo conversamos, né, e nós falamos sobre uma questão que é extremamente importante para nós, né, principalmente para nós mesmos que somos cristãos, né, e que faz toda a diferença na nossa vida. Então, num momento igual esse que nós estamos vivendo, né? Isso é extremamente importante, tá? Que a gente entenda o que é isso, como isso funciona, né? Que tudo, aí a gente começa que as questões todas vêm do pensamento, né? E o pensamento, ele pode, a gente vai ver aí alguns detalhes que a coisa complica, né? Se a gente não tiver o posicionamento correto. Né? Engraçado, achei muito legal, muito interessante, pastorzão, é que na quarta-feira o pastor Gilson pregou, né, a palavra dele foi maravilhosa, né? Maravilhosa. E ele entrou bastante nessa área, né? Entrou bastante nessa área. E colocou, né, tecnicamente, colocou biblicamente. Foi muito boa a palavra dele. Eu gostei muito da palavra dele. Excelente, né? palavra. Pastor Gilson arrebentou, palavra tremenda. E interessante que ele usou até alguns exemplos, né, alguns textos que a gente vai ver aqui hoje, né? Em uma outra perspectiva, mas exatamente sobre a questão que ele colocou. Achei muito interessante mesmo. Mas então, querido, olha só, esse momento, né, como a gente conversou um pouco semana passada, esse momento é um momento muito complicado, né, muito complexo. É um momento em que as pessoas, às vezes, ela se desestrutura emocionalmente, né? Fica totalmente desestruturada emocionalmente, e acabam tendo algumas posturas que são incongruentes com os princípios bíblicos. Né? Bate mesmo, é um paradoxo, né? com a palavra. Né? Não, mas eu sou crente, né? Mas eu sou... Tá, mas se a gente para pensar um pouquinho, a gente vai ver que é um verdadeiro paradoxo. Como aquele povo que estava atravessando, né, saindo do Egito, indo em direção à Terra Prometida, viu o milagre acontecer, vários milagres, né? Mas quando chega em um momento, eles, não, quero voltar para o Egito, vou matar Moisés, vamos levantar outro. Né? E vão voltar, que eles preferiam voltar para ser escravos do que ir para frente para se baseando numa promessa de Deus. Né? Então a gente vai olhar nessa perspectiva, né? Que é extremamente importante para a gente, extremamente importante. Então, perceba bem, o texto que eu quero ter como base é o texto de Filipenses. Filipenses 4. Né? É um texto que é riquíssimo. Riquíssimo. Eu sou apaixonado por esse texto. Né? Filipenses 4, no versículo de número 8. Né?
diz assim, Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, nisso pensai. Então, olha só que interessante, né? O nosso comportamento, né? A nossa postura, né? Tem como base o nosso pensamento. E Paulo está falando sobre isso aqui. E esse texto ele faz uma abordagem, né, exatamente sobre as pessoas, né, que viviam inquietas, né, acabavam tendo ansiedade e essa coisa toda. E no versículo 7 ele diz assim: e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ó, guardará o coração e o sentimento. Né? E depois, no versículo 8, ele entra falando sobre pensamento. Né? Em que você deve pensar. Né? Então, perceba bem, como o pastorzão acabou de falar, nós temos uma perspectiva nesse momento, né, que ela é extremamente importante. Né? Se a gente está nesse momento de pandemia, né, a proatividade é base para nós, ainda mais nós que somos cristãos. Né? E quando a gente fala em proatividade, o que é a proatividade? Vamos puxar aqui o mineirês, né? Que trem é esse? Que trem é esse? Que trem é esse, né? Então, é importante que a gente entenda sobre essa questão para a gente conseguir olhar para dentro da gente, né? Para que possamos perceber como está sendo a coisa dentro de nós, né? Então, perceba bem, quando a gente fala de proatividade, a gente fala do proativo, né? E quando a gente fala de proativo, a gente fala também do reativo, né? Então, a gente tem o proativo e o reativo. E olha só que interessante, né? Nós, olhando à luz da ciência, né? A gente hoje sabe que o nosso pensamento, ele gera sentimento. E o sentimento gera comportamento de ação. Né? Até o pastor Gilson falou sobre isso. Né? Então, perceba bem, o pensamento gera sentimento, o sentimento gera comportamento de ação. Então, isso é extremamente importante que a gente entenda, que a gente internalize, que a gente somatize, que a gente cristalize isso dentro da gente. E aí, perceba bem, a ciência ensina isso, a psicologia, né? A psicologia, tadinha, nenenzinha, tem 100 aninhos, né? Não chegou nem aos 200 ainda, nem aos 150, ela é neném. Mas, perceba bem, 2000 anos antes dela nascer, Paulo já ensinava sobre isso. Estava na Bíblia. Só que não para por aí. Paulo nem sonhava em nascer. Lá em Provérbios, o Senhor já falava sobre isso. Provérbio 23:7 diz assim: aquilo que o homem imagina na sua alma, assim ele é. Olha só. Né? Então, perceba bem, é extremamente importante que a gente entenda isso. Né? Que a gente entenda e perceba qual é o tipo, né, de pensamento que está dominando a nossa mente. Né? Como que essa coisa funciona? Né? Aí eu gosto muito de olhar para a historinha do passarinho. Lembra? O passarinho, ele vem e é inevitável que ele pouse na sua cabeça.
você não está sabendo, não está vendo, de repente o passarinho vem e pousa na sua cabeça. Né? Bom, tá, ele pousa na sua cabeça. Agora, será que ele vai querer fazer um ninho na sua cabeça? E se ele quiser fazer um ninho na sua cabeça? Olha, você não tem como evitar que o passarinho pouse na sua cabeça. Mas você tem como evitar que o passarinho não faça ninho na sua cabeça. Percebe? Então isso é extremamente importante. Às vezes os pensamentos vêm, até pensamentos que não são legais, tá? Mas eles só vão ser cristalizados dentro de nós, e aí a gente entra em paradigma, né? Porque quando se cristaliza, acaba se tornando um paradigma. E quando isso acontece, a nossa vida vai ser marcada e vai ser direcionada por esse paradigma. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? Então, o pensamento pode vir e tudo bem, natural, ele vem. Agora, dele ser cristalizado dentro de mim, dele somatizar, cristalizar e desenvolver um paradigma para a minha existência, aí é complicado. Aí é eu deixar o passarinho fazer ninho na minha cabeça, né? Então, perceba bem, isso é extremamente importante que a gente entenda, né? A gente entenda porque muito antes da ciência existir, a Bíblia já ensinava isso para a gente. Muito antes. Então, perceba bem, eu até comentei na semana passada naquela questão de Davi, né? Davi, quando ele tem a coragem de ser, que ele rasga o coração e ele fala com Deus para que Deus, né, lá no Salmo 139, né, para que Deus trouxesse para ele se existia algo dentro dele que ele não sabia, algo ruim dentro dele que ele não sabia, né? E depois de Freud aí a gente então descobre que esse negócio era inconsciente, né? E que a gente não tem acesso, né? Então perceba bem, lá Davi já falava sobre inconsciente, né? Não tinha esse nome, mas era algo dentro dele, um lugar que ele não tinha acesso. Então, perceba bem, essas coisas são extremamente importantes para nós. Né? Por quê? Porque isso vai determinar, né, o nosso existir, né, a nossa postura. Quer ver um exemplo para a gente fixar bem? Eu gosto dessa parte um pouco didática. Então, olha só. Por exemplo, uma pessoa em depressão. Eu creio que todos nós já viu alguém em depressão, né? Como que é a pessoa em depressão? Como que ela, o comportamento dela? Ora, o comportamento dela é fruto do sentimento, que é fruto do pensamento. Qual é o pensamento dela? Ah, não tem jeito comigo. Eu não valho nada. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu sou um zero à esquerda mesmo. Não tem jeito comigo. Então, o pensamento da pessoa que está em depressão é isso, só pensamento ruim. Só pensamento ruim. Aí, o que isso vai gerar nela? Sentimento. Quais são os sentimentos que vão ser gerados? Angústia, tristeza, né? Vai ser cruel para ela. Né? E aí, qual vai ser o comportamento dela? Ela vai se fechar. Ela se tranca no quarto, e pode até tirar sua vida. Então, percebe? Isso é extremamente importante que a gente entenda esse processo. Né? Porque quando a gente entende esse processo, a gente vai, então, perceber que nós não só devemos, mas como nós precisamos nos posicionar de uma forma correta. E para que esse posicionamento seja de uma forma correta, é necessário que eu esteja consciente de tudo aquilo que eu estou fazendo. E aí tem um detalhe extremamente importante. Porque tem coisas que são sutis. A gente nem percebe. A gente nem percebe.
né? Quer ver um exemplo que eu acho assim muito forte? É quando a gente vai tentar fazer alguma coisa. Quem nunca tentou fazer algo, não é verdade? Todo mundo já tentou fazer alguma coisa na vida. E muitos continuam tentando fazer, né? E olha só, meu Deus do céu, chegou o Caleb aqui. Fala, Caleb! Essa não é tentar. Ele já sabe que já está aprendendo que tentar não é. Então, olha só, a pessoa, ela tenta fazer alguma coisa, né? Eu tento fazer. Aí, eu queria, para a gente começar a pensar, te dar um conselho. Aí, você fala assim, conselho? Né? Conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Mas olha só, o conselho é bom e a Bíblia fala sobre conselho. Aí, Apocalipse, eu gosto muito daquele texto lá que Deus fala: aconselho-te que de mim. Né? Então, queridos, conselho é bom, é de graça. Deus nos dá. Agora, se você for querer ouvir alguma coisa de algum psicólogo, vai no consultório dele para você ver. A hora dele nem tem 60 minutos, a hora do psicólogo só tem 50 minutos, é 1 hora de 50 minutos. Aí você vai ver o que você vai pagar, né? Por isso que o pessoal fala, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Não, mas o conselho é bom, e é grátis, e é Deus que nos dá. Porque, perceba bem, olha, o que é a tentativa? A tentativa, por isso o conselho que eu quero dar é o seguinte: elimine do seu vocabulário essa palavra, tentar, porque ela é sutil. Sabe por quê? Porque a tentativa, ela nada mais é, tá? Isso é extremamente importante que a gente entenda. A tentativa é uma desculpa antecipada para um fracasso. Quando eu digo que vou tentar, eu estou me programando para falhar. E depois que eu falhei, eu vou estar confortado. Sabe por quê? Porque eu, pelo menos, tentei. Não deu certo. Não ia dar certo mesmo, né? Então, olha só. Mas eu, pelo menos, tentei. Essa é uma linguagem, tá, gerada pelo pensamento, que é uma linguagem reativa. Tá? E a linguagem reativa, o que ela faz com a gente? É a linguagem do cara que está em depressão, só pensa de uma forma negativa. Só que essa palavra é tão sutil, porque nós usamos demais essa palavra, né? Mas a gente não percebe o seguinte, que o nosso cérebro, ele recebe a informação. E quando ele recebe a informação, o que ele faz? Ele vai trabalhar em cima dessa informação, ele vai processar essa informação. Né? Então, perceba bem, lembra, o dia que você precisava acordar às 4 horas da manhã e não tinha despertador? Caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que acordar às 4 horas da manhã e eu não tenho despertador, como é que vai ser? Meu Deus! Aí você fica, eu tenho que acordar às 4 horas, meu Deus, eu tenho que acordar às 4 horas, eu não sei como é que vai ser, eu tenho que acordar às 4 horas, porque às 4 horas eu vou precisar levantar, mas eu não tenho relógio, mas eu tenho que acordar às 4. E o cara apaga. Aí ele falou que tinha que acordar às 4 várias vezes. E o que o cérebro dele fez? Processou. Quando deu 4 horas da manhã, o cara acorda. Acordei! Olha, o milagre aconteceu! Então, perceba bem. Nós mandamos as informações para o nosso cérebro. E o cérebro processa. E aí, quando ele processa, o que ele vai fazer? Vai fazer a coisa acontecer. Então, perceba bem. É extremamente importante que a gente entenda isso. Tá? Porque as informações que eu mando para o meu cérebro, ele vai processar e ele vai fazer com que a gente venha agir daquela maneira. Então, perceba bem.
elimine essa palavra porque ela é sutil. Ela é muito sutil. Uma armadilha, né? É uma armadilha. Se torna uma armadilha. E ela é uma palavra que ela é literalmente uma palavra reativa. Então, se a gente está falando de proatividade, uma palavra dessa não pode existir na nossa vida. Imagina, nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Ah, mas e se não der certo? Ah, então tá, ó, eu vou tentar. Aí, perceba bem. Enquanto o reativo fala que vai tentar, o proativo fala o quê? Eu vou fazer. Eu vou fazer. Tem esse papo, não. Ah, mas olha só. Tá chovendo. Aí, olha só, o pastorzão Léo chega assim e fala para uma pessoa lá. Meu filho, vem cá. Aí chama lá o Reginaldo. Sim, senhor, pastor Léo. O que o senhor quer que eu faça? Olha, eu quero que você faça isso, 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 isso. Aí eu falo, poxa, pastor Léo, tá bom. Eu vou tentar, tá, pastor Léo? Aí tá bom. Pastor Léo vai embora, aí depois ele volta. E aí, Reginaldo, fez? Pastor, ainda não fiz, não. Calma que eu ainda vou fazer, tá? Tô quase fazendo. Tô tentando fazer. Fica tranquilo. Aí o pastor Léo vai e fala assim, não, quer saber? Nem vou lá hoje, não. Vou amanhã. Vou dar mais tempo para ele, para o Reginaldo fazer. Aí o pastor Léo vem amanhã. E aí, Reginaldo, fez? É o Reginaldo. Não, sabe o que foi, pastor Léo? Olha só. É porque a minha mãe teve que levar a galinha no dentista. Então, sabe, aqui. Aí começa aquela coisa, né? Caramba! Percebe? Vai empurrando com a barriga, procrastinando, né? E vai tentando fazer a coisa. Então, perceba bem. Olha para o outro lado que a gente vai ver. A coisa, você chega pro proativo e fala para ele, vem cá, eu quero que você faça isso, 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 isso. O cara fala assim, ok, deixa comigo que eu vou fazer. Aí quando você volta, aí você fala, e aí, fez? Ele fala, sim, já fiz, tá aí, dá uma olhada. Você olha e fala, que isso? Fez muito melhor do que eu imaginei, do que eu pedi que ele fizesse. Então perceba bem, o proativo, ele não olha para esse lado ruim. Né? Tem dificuldade, vamos partir para dentro. Né? Ó, não conseguiu fazer? Ah, eu tentei. Então não deu certo, pelo menos eu tentei. Agora, o proativo, não, quando não deu certo, ele parte para dentro, vamos fazer outra vez. Não deu certo, vamos fazer outra vez. Aí a gente olha para um exemplo que eu acho fantástico. A gente olha aqui para cima, vê uma lâmpada. E essa lâmpada ali, a gente sabe que teve alguém que criou, né? Lembra quem criou a lâmpada, né? Então, essa pessoa que criou a lâmpada, né? Thomas Edison, né? Os historiadores, você não vai ver, você pesquisa para tudo quanto é lado que você imaginar, você não vai ver assim todo mundo falando a mesma coisa, porque os historiadores, cada um conta uma história, né? Que ele foi 100 vezes, 600 vezes, 1000 vezes, 5.000 vezes, então ninguém tem assim uma conclusão de quantas vezes ele levou para chegar até a lâmpada, né? Mas o fato é que ele errou muito para conseguir chegar lá. Agora, sabe o que ele falou cada vez que ele não conseguiu fazer? Ele nunca disse que ele errou. Ele sempre falou assim, descobri mais uma maneira pela qual não devo fazer. É verdade. Percebe a mente? Percebe o pensamento do cara? Percebe o que ele traz para dentro dele? Então, olha só, eu não errei. Eu descobri uma maneira pela qual não devo fazer. Então, perceba bem,
é extremamente importante que a gente entenda isso. Porque, olha só, nós, seres humanos, nós somos linguisticamente programáveis. Ou seja, nós somos programados através da nossa linguagem, né? Por isso, lá em Provérbios já dizia isso, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, o que eu gero? Né? Então, perceba bem, a minha linguagem, ela vai fazer com que eu venha a desenvolver o meu tipo de comportamento. Né? Nós somos, né, literalmente, né, através da linguagem, nós somos programados. Então você vai ver uma pessoa que ela é reativa, uma pessoa que fala que nunca vai dar certo, que vai tentar, que está tudo difícil. Vai ver essa pessoa, aquela pessoa que vive empurrando a vida com a barriga. Já o proativo, não proativo, ele faz a coisa acontecer. Aí um dia os dois se encontraram, né? Aí o reativo, na hora que olhou pro proativo, o proativo, na hora que olhou pro reativo, falou assim: e aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Ah, coisa não tá muito boa, não. Meu filho não anda bem, minha mulher não tá legal. Aí o proativo vai e muda a conversa. Ah, tá, legal, né? E aí? Então, vamos domingo ver no Maracanã? Pra quê? Ver meu time perder? Aí ele muda novamente a história, fala: pô, olha que dia lindo tá hoje, que sol bonito. Aí o cara vai, puxa o guarda-chuva e fala assim: mas pode chover. Aí o proativo vira para ele e fala assim: fica aí com a sua chuva, que eu tenho mais que fazer. Percebe? Não dá para ficar com esse tipo de comportamento, com esse tipo de pessoa. Foge completamente. Não dá. E aí, eu queria entrar na Bíblia para a gente ver essa questão. Antes da gente ir lá para Josué, eu queria mostrar uma coisa extremamente importante, tá? Que a linguagem bíblica, ela é altamente proativa. Olha que interessante. A linguagem bíblica, ela é altamente proativa. Você não vai encontrar nada, uma linguagem reativa dentro da Bíblia, dentro das perspectivas de Deus. Então, perceba bem, para não dizer que não tem nada, tem um versículo que eu tenho assim um pouco de tristeza com ele, porque ele tem essa perspectiva. Eu não vou falar qual é o livro, nem vou falar quem foi que falou, mas na hora que eu ler aqui vocês vão reconhecer, tá? Diz assim o texto: portanto, tentem ir e tente ensinar a algumas nações as coisas que eu tenho tentado lhes ensinar. Tente guardar todas as coisas que eu venho tentando ensinar a vocês. E eis que, quem sabe, algum dia, pode ser que eu esteja com vocês. Até, quem sabe, a consumação dos séculos. Conhece esse versículo? Conhece esse versículo? Então, essa daqui é uma fala de Jesus. Mateus 28, lá no finalzinho. Né? Jesus falou isso? Não, Jesus não falou isso. Muito pelo contrário, Jesus falou assim, ide e ensinai, né? Fazeis discípulos. Né? Então, percebe?
você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia Deus mandando alguém tentar fazer alguma coisa. Deus sempre fala para fazer. Você vai ver que sempre o verbo vai aparecer no imperativo. Ide, ergue-te, né? Esforça-te. O verbo está sempre no imperativo, te empurrando para fazer. E ainda por cima, Deus ainda falou, aí eu estarei convosco. Então, percebe? A linguagem bíblica ela é altamente proativa. Ela não é uma linguagem reativa. Então, perceba bem, Deus nunca mandou ninguém tentar fazer nada. Sabe por quê? Porque quem tenta é o tentador. E ele tenta, tenta, tenta e já está derrotado. Então, quem tenta, meu querido, a derrota é uma felicidade para ele, porque ele pelo menos tentou. Então, não é essa postura que Deus espera de nós, né? Então, momentos de dificuldade, tá difícil? Tá. É tempestade? É deserto? É pandemia? Seja o que for. Seja o que for. Nós temos uma palavra de promessa de Deus. Ele falou que é para a gente se levantar, para a gente se erguer. Lembra? Agar estava lá desesperada quando o menino Ismael ora. Deus ouve a voz do menino. O que o anjo brada do céu para ela? Ergue-te e toma esse menino em tuas mãos, porque dele eu farei uma grande nação. E Deus faz um milagre ali, ela abre os olhos, ela vê aquele poço. Então perceba bem, queridos, é extremamente importante que a gente entenda isso, tá? Porque isso aí é a base para a gente começar a pensar nos princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida. É extremamente importante que a gente entenda isso. Proatividade é totalmente incongruente com negatividade, com a reatividade. Então, nós jamais podemos ser pessoas reativas. Jamais devemos ter pensamentos negativos, trabalhar com as coisas negativas, que não vai dar certo, que não vai funcionar, ou eu vou tentar, esse daí está o disfarçado, né, a máscarazinha aí da derrota, né? Porque se eu errar, pelo menos eu tentei. Estou confortado, tranquilo. Não consegui, mas eu pelo menos tentei. Então, perceba bem, isso é totalmente fora do princípio que Deus estabeleceu para nós. Deus, aqui esse texto de Jesus está deixando claro, ó, ide, tá? Então, naquele momento que ele chama Josué, e ele fala, olha, Moisés, meu servo, foi. Agora está contigo, meu amigo. Ser forte e corajoso. Né? E lá no final ele diz, eis que eu estarei contigo. Ninguém vai te derrotar. Aonde você pisar com as plantas dos teus pés, eu vos darei uma herança. Então, percebe? É extremamente importante que a gente entenda isso. Não existe uma linguagem reativa dentro da Bíblia. A linguagem é totalmente proativa. E nesse tempo, queridos, que é um tempo terrível que a gente está vivenciando, se a gente colocar coisas negativas dentro da gente, a gente vai experimentar as coisas negativas na nossa existência. E não é isso que Deus quer. A tempestade vem porque Deus permitiu que ela viesse. O deserto vem porque Deus permitisse que o deserto viesse. Porque, entenda bem, é extremamente importante a gente ter a consciência de que o momento de tempestade, o momento de deserto, é um momento de escola. É um momento de aprendizado. Esse momento que nós estamos vivendo está sendo um momento da gente aprender muito. Esse momento que a gente está vivendo está sendo um momento da gente aprender a caminhar com Deus, a confiar nele e ver o milagre acontecer. Então, é extremamente importante que a gente entenda isso.
E aí a gente vai lá para Números, né? E a gente vê um caso fantástico, fantástico, né? Quando Deus manda Moisés enviar os espias. E olha, não foram qualquer pessoas, né? Foram 12 homens que foram selecionados. Cada um deles era príncipe. Não era Pastor, qualquer pessoa. nós temos 5 minutinhos. Palavra boa passa rápido. Meu Deus do céu. Já é. Vamos ter que falar para a semana que vem de novo. Vai virar um seminário. Fecha aí, pastor. 5 minutos. Manda ver. Então deixa eu correr aqui, eu vou aqui. Então, olha só. 12 príncipes saem para a Terra Prometida, para espiar a terra. E quando eles vão lá, eles veem que realmente a terra era aquilo mesmo, era a terra que emanava leite e mel. E eles trazem, né, cachos de uvas imensos, mostrando que realmente era aquilo, era verdade. E quando eles vão dar o relatório, tiveram 2 relatórios, né? 10 dos 12 deram relatório. E apenas 2 dos 12 deram outro relatório. O relatório dos 10 foi dado primeiro, né? E eles falaram que realmente aqueles príncipes, aqueles homens selecionados, chegaram e falaram: olha, a terra realmente é boa, ela emana leite e mel, aquela terra é fantástica, mas espera aí, eu quero contar uma história triste para vocês. Aquela terra tem gigantes. E nós éramos, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. Olha só! O texto bíblico diz que o povo chorou a noite inteira. Queriam voltar para o Egito. E quando vem o relatório de Josué e Caleb, eles têm uma postura totalmente diferente, a linguagem deles é totalmente diferente, a linguagem deles é altamente proativa, e eles dizem: olha, a terra é essa mesmo, que emana leite e mel, é uma benção, vamos lá, porque Deus já nos deu essa terra como herança. Ah, mas tem os gigantes? Tem sim, tem os gigantes, e aqueles gigantes lá vão ser pão, e nós vamos comê-los. Oh! Percebe? A postura da pessoa, quando ela é proativa, ela não pensa negativamente, ela não vai tentar nada, ela vai fazer, porque como Deus havia prometido para ele: eu sou com vocês. Né? Como Jesus fala com nós: olha, eis que estarei convosco. Então, perceba bem, é extremamente importante, nesse momento que a gente está vivendo, a coisa está difícil, não se permita. Não deixe que o passarinho faça ninho na sua cabeça. O pensamento pode até vir, o passarinho pode até pousar na sua cabeça, mas não deixe que esse passarinho faça ninho na sua cabeça. E olha, o que o Paulo fala? Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, tudo que é virtude, tudo que é amor, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Ou seja, tem que ser aquelas coisas que vêm do céu, aquelas coisas que vêm do Senhor para entrar e para se cristalizar e se tornar um paradigma dentro da nossa existência, para que a gente possa viver de acordo com o que Deus quer que a gente viva. Amém. Então, lembra, eu falei aquele pedaço na semana passada, falei de Paulo, aquele pedaço de Paulo que Paulo falou, os irmãos lá chorando porque a água veio, amarrou as mãos dele, e falou que se ele fosse para Jerusalém ele seria preso lá, tal, e todo mundo começou a chorar. Ah, não vai não, Paulo. E Paulo falando: não, olha só, eu vou, sabe por quê? Porque eu estou preparado não apenas para ser preso, como também para morrer em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, 30 segundos, semana que vem acho que vai ter mais, semana que vem a gente espera você aqui de novo. Muito bom! Vai virar seminário isso aqui, pastor. Eu já tinha combinado com uma galera, vou pedir licença, botar... Ao invés de entre amigos, terça-feira eu vou botar assim:
Entre, pastor Reginaldo. Pastor, vai zerar aqui 20 segundos. Beijo no coração. Beijo para vocês que foram abençoados aí. Amanhã tem culto, hein? 19h30. Espero você lá. Um beijo. Foi bom demais. Uou! Valeu, querido. Aleluia!